Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Vozes da Verdade podcast. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus Cristo. Queria agradecer a Deus por esse momento. Queria desejar a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos acompanhando, que nos acompanham nas redes sociais. Queria mais uma vez agradecer a Deus por ter nos dado o privilégio e, na verdade, nos comissionados a falarmos sobre a palavra dele, sobre levarmos o santo evangelho para todas as pessoas. E isso é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui com muita alegria, com muita satisfação, para a honra e glória do nosso Deus. Hoje, eu estou aqui com um bate-papo singular, né? Ele que fazia muito tempo que não vinha aqui nessa mesa, estava com muita saudade, fazia mais de um mês, né, que você não estava aqui, né? Bem mais. E a gente está trazendo aqui novamente o convidado especial, o pastor Cleomárcio Simões. Ele é o pai do João e o pai da Ana Tereza. Ana Tereza. É um casal maravilhoso que Deus os presenteou, casal Amém. de filhos. Amém. Filhos é uma bênção, né, Uma pastor? bênção. Pastor, seja muito bem-vindo novamente à sua cadeira. Essa cadeira é sua. Seja bem-vindo. Ô, meu irmão, é uma alegria estar aqui. De fato, estava com saudade já desse bate-papo, dessa conversa. É uma honra, um privilégio. A sua amizade, seu carinho são uma dádiva do Senhor, uma bênção de Deus para nós. Espero que essa nossa conversa possa abençoar quem está ouvindo. Sim. E abençoar muito, porque a nossa conversa estar junto já está nos abençoando. A mim, pelo menos, já está abençoando muito. Eu tenho um privilégio, eu quero dizer a vocês que eu tenho um privilégio de tê-lo como amigo. Eu digo a ele que ele é meu pastor também, porque eu acompanho as mensagens dele todos os dias de manhã. Ele faz uma mensagem muito agradável nas redes sociais, né, pastor? Sim. Preciso voltar, deu uma paradinha, mas eu vou voltar. E agora eu estou tendo o privilégio dele ser meu professor também. Estou tendo aulas aos sábados com ele. Então, assim, é um privilégio estar sempre com o senhor, sempre escutar as palavras e questioná-lo, né? Porque eu sou um pouco questionador mesmo. Mas, enfim, é muito bom estarmos aqui. Hoje, pastor, a gente está aqui para falar um tema especial, né? Tão especial como outros, todos que vieram aqui para esta mesa. Nós vamos fazer uma resenha sobre o livro do pastor Clóvis Cabalau. Ok. Na verdade, não vamos nos ater apenas ao livro, para não fazer o spoiler, para dar a oportunidade das pessoas lerem também os livros, né? Sim. Mas nós vamos falar sobre um tema principal, falar sobre as provações e as tentações de um cristão. Portanto, fiquem ligados aí que a gente vai falar coisas muito pertinentes à nossa caminhada cristã. Mas antes de começar, pastor, eu queria pedir para o senhor orar para que o nosso Deus nos abençoe aí nosso bate-papo nesse dia maravilhoso aqui. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor é o nosso amado Deus e Pai, que nos perdoa, nos salva, nos acolhe, nos recebe. Nós somos frágeis, fracos, nós falhamos, mas no Senhor nós somos amados, perdoados e fortalecidos. Que o Senhor nos ajude por Tua graça. Que o Senhor nos socorra, nos abençoe. Que o Senhor nos faça ver a Tua palavra, aprender com a Tua palavra e crescer na Tua palavra. E que o Teu Espírito nos guie em tudo, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, eu queria, na verdade, pedir para o Laílson, quem está na nossa mesa de direção hoje aqui, está o Laílson Dias. Queria agradecer ao Senhor pela vida dele também. E eu queria que ele colocasse como sempre, o nosso programa Ancora em um texto bíblico. E a gente vai colocar aqui na tela o texto de Tiago 1, nos versículos 2 e 3. Né? O Laílson está colocando aí na tela. E a gente vai ler aqui na versão NVI, tá? Onde diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Amém. Amém. Pastor, a vida cristã, ela não é isenta de lutas. Não. Para quem pensa que a vida cristã é uma sessão da tarde ou um recreio de escola, não é. Pelo contrário, a Bíblia nos mostra que as provações e tentações fazem parte do nosso caminho, né? Não para nos destruir. Quando a gente tem algum tipo de provação, isso não quer dizer que haverá uma destruição, mas é para fortalecer a nossa fé. Ok. Nos molda segundo
a própria vontade do nosso Deus Supremo. Homens e mulheres de Deus no passado mostraram a gente para isso. No Antigo Testamento, a gente pode ressaltar aqui José do Egito. No Novo Testamento, a gente pode falar sobre Paulo, Sim. né? Que enfrentaram duras provações, mas perseveraram firmes, colheram frutos dessa perseverança. E hoje, a gente traz para cá, para essa mesa, para a gente refletir dentro da palavra de Deus, como cristãos, como podemos encarar essas dificuldades, como podemos encarar essas provações sem perder a esperança e muito mais a confiança no nosso Senhor. Amém. E aí, pastor, eu queria começar, dentro do texto que a gente trouxe aqui mesmo, eu queria começar a perguntar da seguinte forma. Tiago nos ensina aqui, pastor, que a considerar a alegria de passar, há de considerar a alegria passar por provações, né? Como é possível enxergar essa alegria no meio de tanto sofrimento? Ok. Bom, essa frase de Tiago, ela é surpreendente e ela é uma espécie de paradoxo. Porque provações, tribulações, aliás, o termo traz a ideia de ser testado e aprovado. E ele fala de variadas, ou seja, as tribulações fazem parte da vida cristã. Veja que ele diz o passar, o cair em várias provações. O que Tiago já pressupõe é, irmãos, as provações, as tribulações, as dificuldades, vocês irão passar. E elas serão variadas. Aliás, a palavra significa de todo tipo de cor. Então, isso já derruba aquele argumento, aquela ideia de que o cristão não passa por dificuldades. De que se você é um cristão, você não terá problemas, não terá dificuldades, não passará por problemas de saúde, problemas financeiros, problemas de relacionamento, que a fé cristã te isenta de passar por isso. Tiago diz, as variadas provações vão acontecer. Agora, ele diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria quando essas coisas acontecerem. Só que ele não diz que as alegrias são por causa da tribulação. Em nenhum momento a Bíblia nos diz que devemos nos alegrar por causa delas, Sim. por elas em si mesmo. Ele deixa claro que a razão da alegria está em algo além. É entender o objetivo das tribulações, o alvo de Deus ao permitir que a gente passe por elas. Ele diz aí que elas são chamadas de provação da fé, ou seja, é um meio de purificar a fé, é de testar e aprovar. É um termo que normalmente os autores bíblicos vão usar para o tipo de... Pedro usa essa imagem lá em 1 Pedro, ele diz que a nossa fé é mais preciosa que o ouro, mesmo depurado pelo fogo. Então o ouro, como um mineral, quando encontrado, ele vem mesclado de impurezas, para que você possa descobrir se o ouro é verdadeiro. E para que o ouro seja purificado das impurezas, você tem que colocá-lo no fogo, numa espécie de buril, onde o fogo vai derreter o ouro e as impurezas serão destruídas, o ouro será purificado. E Pedro diz que é assim que acontece com as tribulações. As tribulações são esse instrumento de Deus para, primeiro, você ter convicção clara de que a sua fé é genuína. Porque a tribulação não destrói a fé, mas a purifica e a fortalece. E para exatamente que haja uma purificação, um aperfeiçoamento. Mas em Tiago ele diz assim, ele diz que a gente deve ter motivos de grande alegria ao passar pelas várias provações, porque ele diz assim, sabendo que a provação da fé, ou seja, que o teste, que esse passar por essas tribulações, a fé produzirá perseverança. Sim. E a perseverança deve ter a sua ação completa para que vocês sejam perfeitos, ou seja, completos e íntegros, faltando nada. Ou seja, num cristão verdadeiro, naquele que recebeu o Espírito Santo, a fé genuína, a fé verdadeira, as tribulações produzirão fé perseverante, fé que se mantém, fé que não desiste, fé que, de fato, continuará firme até o final. Quando Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo, ele está falando do tipo de fé que efetivamente continuará, que não abandonará. Lembra da parábola dos solos? Jesus fala de três tipos de solo. Basicamente são 4, né? Tipo solo. Você tem o caminho, você tem o de espinhos, você tem o rochoso e você tem o solo preparado, o que foi preparado para receber a semente.
O solo rochoso, ele descreve como alguém que recebe muito rapidamente o evangelho, se alegra porque houve uma recepção, mas ele não efetivamente vai no fundo do coração. E é como uma planta que não tem uma raiz profunda, que quando vem o sol, ela queima e morre. Assim é a fé que não é profunda, genuína, verdadeira. Sim. Ela não resiste. Ele diz, aqueles que quando vem a tribulação se escandalizam e abandonam. A fé verdadeira não faz isso. Então, as tribulações, elas são um meio de Deus de produzir uma fé que se mantém firme, de dar a nós perseverança, resiliência, de nos manter firmes. E mais, olha só, a alegria não está na tribulação, mas é em saber que Deus está usando todas essas coisas para nos fazer firmes, para recebermos o seu reino. Então, qual é o motivo da alegria? Não é a tribulação, mas o que Deus vai fazer através da tribulação. Fazendo talvez uma análise exegética desse trecho, acho que aqui a alegria é a principal parte. A alegria de estar passando por tribulações. Porque aí sim há um fortalecimento espiritual para a caminhada cristã. O ponto de Tiago é: vocês devem se alegrar por passarem pelas tribulações, porque olha só, ele explica, pois a provação da fé produz perseverança. Então, quando eu entendo o objetivo da tribulação ou da dificuldade que eu estou passando, que é Deus produzir em mim perseverança, então eu terei condições de me alegrar no sofrimento. Pronto. Olha o ponto aqui. Esse que é o ponto. Quando eu passo por dificuldades, quando eu estou passando por problemas, uma das primeiras coisas que a gente enfrenta no coração é perguntar: por que isso está acontecendo? Sim. Se nós não entendermos que há algum sentido, algum propósito para aquilo que está acontecendo, nós entramos em desespero. Sim. E perdemos, inclusive, a razão para a vida. Eu não entendo por que isso está acontecendo, eu não sei por que esses problemas estão vindo sobre a minha vida, não faz sentido. Mas aí vem o Senhor e me diz: tem sentido. Sim. Eu tenho propósitos, eu tenho planos, eu estou trabalhando em você e estou preparando você para o reino de Deus. Bom, a Bíblia explica a própria Bíblia, né? Sim. A gente está aqui com um contexto, mas aí a gente precisa, na verdade, entender que também existem outros textos que reforçam esse contexto, né? Por exemplo, lá em Jó é um reflexo muito puro da natureza do que realmente é essa resiliência, né? Essa tribulação, essa fé, essa tribulação. A paciência no meio da tribulação. E lá em Jó, no capítulo 1 de Jó, nos versículos 21 e 22, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e de nada culpou a Deus. Por mais que ele tenha passado por todo o processo de tribulação, né, de provações, sim, Jó em nenhum momento ele praguejou, em nenhum momento ele... Lógico que depois ele fez todas aquelas perguntas para Deus. Enfim. Ele questionou. Sim. E Deus não é contra questionarmos, fazermos perguntas. De chegarmos, Senhor, por quê? Por exemplo, Salmo 13. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? 4 vezes o autor diz até quando. Ele está passando por uma tribulação grande e está perguntando. Sim. Então, Jó faz perguntas a Deus porque Jó não entende o que está acontecendo. Sim. Apesar de não entender, ele reconhece que Deus é bom, que Deus é soberano e que o que ele faz é sempre perfeito. Então, ele diz: no vim, no sairei, Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja Deus. Ele não questiona o caráter de Deus. Sim. Ele questiona as circunstâncias. Ele questiona porque Deus permitiu que isso acontecesse. Mas em nenhum momento ele lança sombras sobre o caráter de Deus. Isso é o que Satanás faz. Sim. Ele acusa Deus para nós. Se Deus não é tão bom assim, por que ele está permitindo que você passe por isso? Ele faz com que a gente fique com confusão na nossa cabeça. Né? E desconfiemos do amor de Deus e da graça de Deus. Sim. Jó não desconfia disso aí. Ele não questiona. Ele só não entende. E quando ele não entende, ele vai perguntar para quem? Para o próprio Deus. Pastor, então assim, aplicando essa parte aqui de Tiago e também de Jó, por mais que a gente enfrente todos os tipos de provações, como doenças, desempregos, como o senhor já falou mesmo, perdas familiares, crises econômicas, o nosso foco é sempre entender que Deus nos dá essas dificuldades para fortalecer a nossa confiança nele.
Isso. Eu acho que isso a gente precisa aplicar isso no nosso dia a dia, porque assim, eu sempre falo, pastor, que a gente quando está passando por um problema, e assim, eu arrisco a dizer que se a pessoa não está passando por algum problema, tem que ficar, alguma coisa está errada, né? Porque o cristão, ele sempre está passando por Deus trabalha através da tribulação também. E a gente não deve perguntar por que isso está acontecendo conosco. A gente deve perguntar para que isso está acontecendo conosco. Qual é o propósito de Deus em cima daquilo que nós estamos vivendo. Porque também a provação ela é transitória. Assim como foi na vida de Jó, assim como foi na vida dos cristãos. E aí, pastor, eu queria emendar aqui para uma pergunta, já falando no Antigo Testamento, né? Já trazendo aqui para uma realidade de José do Egito. José do Egito, né? José do Egito foi tentado pela esposa de Potifar. Aqui já é a questão da tentação, né? Da tentação. Mas ele resistiu, né? Como os cristãos. Aí eu pergunto... A tentação é uma circunstância... Veja, uma provação pode ser, ao mesmo tempo, uma tentação. Sim. Mas antes de o senhor desenvolver isso, é importante. Depende de quem... do objetivo. Do objetivo. Mas veja bem, antes de a gente entrar, por exemplo, como os cristãos, né? E aí, por isso que eu lhe cortei, porque assim, como nós cristãos podemos aplicar esses exemplos em situações de tentação moral e espiritual na vida cotidiana? Porque assim, existe uma questão muito perene de que a normalização de alguns fatos, né? Por exemplo, essas questões sexuais, por exemplo, né? Você é casado ou você tem uma companheira e, enfim, de qualquer forma, você é tentado a uma mensagem no WhatsApp ou um like, ou mesmo nem chegando a cometer o ato, enfim, mas a própria alimentar disso já é uma prática do pecado. Então, assim, como que isso, de uma forma moral e espiritual, a gente precisa pegar esse exemplo de José e trazer para a nossa realidade como uma aplicação específica de tentação. Aí, por isso que eu queria que o senhor desenvolvesse agora. O que acontece com José é que, apesar de tudo que ele passa, ele tem uma clara consciência de que ele vive na presença de Deus e que Deus tem algum plano para ele. São as promessas que Deus fez a ele, nos 2 sonhos que ele recebe no início da narrativa, que o mantém firme até o final. Ele crê naquelas visões, ele não entende como Deus vai fazê-lo, mas ele confia nelas. Sim. Se você perceber a forma como ele responde à mulher de Potifar, ele deixa claro isso. Ele não podia quebrar a confiança de Deus e nem a do seu Senhor. Ele diz, olha, meu Senhor me deu aqui a casa autoridade sobre tudo. Eu tenho autoridade menos você. Então, como eu poderia pecar contra Deus e contra o meu Senhor fazendo isso? Então, para ele, aquilo era inegociável, porque ele entendia que, apesar das coisas que ele passava, Deus estava ao seu lado, Deus o abençoava, Deus tinha promessas e ele amava o Senhor. Você não vê José em nenhum momento ter uma postura de incredulidade quanto aos planos de Deus. Ele continua firme, ele continua confiando. Como é que a gente aplica isso para nós? Todos nós passamos por tentações, das mais variadas. Sim. Cada um que nos ouve pode pensar em uma área específica. Certo. Existem pessoas, por exemplo, que têm uma tentação muito grande no que diz respeito às questões financeiras, ao dinheiro. Quantas pessoas, infelizmente, a gente não sabe que mesmo ganhando bem, acabam se metendo em coisas inapropriadas, em negócios inapropriados que podem, inclusive, destruir a própria carreira dele. É uma tentação específica. Talvez aquela pessoa não terá uma tentação na área sexual. A questão financeira é um problema para ele. Quaisquer que sejam elas. As tentações envolvem coisas até que a gente acha corriqueira e normal. Falar mal das pessoas, por exemplo. Sim. Quantas vezes nós tratamos isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, você falar mal de alguém, mas é uma tentação. Porque Deus realmente abomina quem fala mal do outro. Porque é uma característica do diabo e não de Deus. Sim. A característica do Senhor é perdoar, a do diabo é acusar, condenar e lançar em rosto. Qualquer que seja a área que a gente esteja sendo tentado, nós precisamos, como cristãos, entender, alimentar o nosso coração com algumas verdades que nos ajudam a superar essas tentações. A primeira delas é de Romanos 6,
vocês e eu não somos mais escravos do pecado. O pecado foi destruído quando nós fomos unidos pela fé em Jesus Cristo. Antes estávamos em Adão, escravos do pecado, dominados por ele, mas agora não. Agora estamos em Cristo, então o pecado não tem domínio sobre nós. Então nós podemos apresentar os nossos corpos, tudo que a gente é, pensamento, tudo, para Deus como instrumentos de justiça e não de pecado. Paulo deixa claro que isso começa com você entender quem você é. Sim. O problema é esse, a nossa identidade, onde ela está sendo construída. Se eu não entendo que, como um cristão que pela fé confia em tudo que Jesus fez, sou uma nova criatura, estou uma nova disposição, então eu não vou conseguir vencer o pecado. Eu tenho que entender que ele já foi derrotado por Cristo, que eu estou em Cristo, que o pecado não tem mais domínio sobre mim, que apesar de frágil e fraco, há um poder operando em mim, que é o poder do Espírito Santo, que vai me ajudar. Uma segunda coisa é que eu não posso me colocar em circunstâncias ou me manter em circunstâncias que me levam à tentação. Sim. É o caso de José. O que ele fez? Ele fugiu. A mulher o tentou por várias vezes, seduziu ele, até que em um determinado momento ela tentou agarrá-lo. E o que ele fez? Ele fugiu, mesmo sem roupa. Deixou as roupas na mão dela. Ele fugiu. Né? E por que fugiu? Sem dúvida fugiu porque ele também tem seus limites. Claro. E se ele permanecesse debaixo daquela constante sedução, uma hora ele iria cair. Então, há situações em que você tem que fugir. Jesus diz que se tua mão te faz pecar, você tem que cortar e jogar fora. Ele não está falando de literalmente cortar a mão, mas de radicalmente abrir mão daquilo que pode te levar a pecar. De repente, assistir pornografia na internet. Então, talvez seja interessante você evitar ou criar mecanismos que te peçam de assistir essas coisas. Sim. Talvez seja a sedução de uma companheira de trabalho. Então, evitar conversar, evitar ter contato, né? Deixar os limites bem estabelecidos. Sim. Eu lembro do Dr. Russell Shedd, por exemplo, que ele jamais entrava, por exemplo, ele disse isso uma vez para os pastores, ele não entrava em um elevador sozinho com uma mulher. Sim. Não porque ele fosse alguém extremamente frágil, mas é porque ele entendia que ele precisava manter-se livre e longe de algumas coisas. Existe um pastor que foi meu professor de faculdade que dizia que ele jamais dava carona para alunas da faculdade. Né? Eu li um depoimento do Billy Graham também, que quando ele ia pregar, ele deixava os quartos ao lado do quarto que ele se hospedava livres, para que ninguém vazios. Pudesse chegar próximo, então, enfim, houver alguma tentação. Isso significa que ele... Alguém pode dizer, puxa, mas isso quer dizer... ele está mostrando que ele é muito fraco, que ele não... Não, pelo contrário. Ele está entendendo quem ele é e as possibilidades dele. Me permita, pastor, na Bíblia diz o seguinte, Jó, primeiro capítulo de Jó, no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto, temente a Deus e... que se desviava do mal. Desviava do mal. Isso. Então esse aqui é o contexto, é você enxergar o pecado, é você se desviar do pecado. O Jó, com certeza, ele estava ali sobre a presença constante de Deus na vida dele. E aí ele tinha como Deus um direcionador. Quando ele via que ele não conseguiria enfrentar o mal por si só, ele desviava do mal. Eu acho que é o grande ensinamento que Jó nos traz aqui também. A gente não pode achar aquela ideia de eu sou forte e vou resistir a isso. Não, isso é um engano. Você tem que entender que precisa da graça, que a força não é sua. Sim. Então, é claro, se acontecer de você cair naquela tentação, você precisa reconhecer que há perdão, pedir perdão. Sim. E recomeçar porque em Deus há recomeço. Lá em Tiago mesmo, você vai ver um pouquinho mais à frente, que Tiago vai dizer assim, quem for tentado, não diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Então Deus não nos coloca em circunstâncias para nos tentar e levar à queda. Isso é o que Satanás faz. Mas uma mesma situação em que Deus permite você passar por uma provação, Satanás pode usá-la como tentação. Sim, sim. Mas veja, quando nós somos tentados, o texto é claro, a tentação nasce dentro. Ele diz que quem é tentado pela cobiça do coração. Então é a cobiça que dá a luz ao pecado, o pecado gera o pecado, dá a luz ao pecado e o pecado morre, o pecado mata. Sim. Então o problema com a tentação é o que está aqui dentro. Eu preciso ter cuidado, porque a cobiça... E aí a cobiça vai ser para variadas coisas, mano. Desde, é claro, a relação entre um homem e uma mulher, ou da mulher com um homem, mas pode também
como eu já falei, questões financeiras, Sim. e outras áreas onde você é tentado. Arrogância também, por exemplo. Esse é um pecado terrível, né? O orgulho é um pecado que cega para os outros. E às vezes você é tentado na sua postura, por causa da posição que você possui, do conhecimento que você possui, Sim. a se considerar melhor e superior aos outros. Em todas essas circunstâncias, é preciso um autoexame. Tem uma coisa interessante que os puritanos orientavam muito a gente a fazer, hoje em dia já não se orienta mais, ou não se fala mais sobre isso, que é o exame do coração. Você precisa se examinar. Você precisa olhar para o coração à luz da Bíblia, deixar a Bíblia trazer à tona coisas que você precisa pedir perdão, pedir ajuda, pedir socorro, viver na dependência de Deus. Jesus lá no Getsemane, ele falou sobre orar e vigiar, né? Vigiar ele falou e orar. que a tentação, a carne... O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E ele sempre exorta. E aí eu vou trazer o exemplo maior de Cristo, as provações de Cristo, Sim, né? sim. Na verdade, a gente falou aqui sobre Tiago, falamos sobre José, não falamos das provações que José passou até chegar a esse ponto, né? Foram várias, né? O José foi Sim. alvo Dos próprios irmãos. da né? inveja e ódio dos irmãos que tentaram matá-lo, até que um deles dissuadiu, vamos vendê-lo, venderam ele como escravo. Jogaram ele num poço. Isso tudo já é terrível, porque você é desprezado, você é vendido como escravo. Ser escravo já é uma coisa terrível naquele período. Aí, como escravo, você começa a ser bem-sucedido e aí você é objeto de uma tentação terrível, que é a mulher de Potifar. Sim. Depois você vai para a prisão. Preso, né? E preso injustamente, preso por algo que você não fez. E na prisão, mesmo Deus abençoando, ele revela o sonho de um copeiro, de um padeiro. O padeiro morre, o copeiro fica vivo, mas ele diz ao copeiro, quando você for restaurado, lembra de mim. Sim. E o copeiro simplesmente se esquece dele. E isso tudo poderia fazê-lo pensar, o Senhor, mas o que o Senhor está fazendo? Porque tudo dá errado. Eu faço tudo e está dando tudo errado. Eu fui fiel ao Senhor lá na casa de Potifar, onde eu vim parar. Sim. Estou sendo fiel aqui e olha onde eu estou. É claro que você não vê ele fazendo isso. Sim. Porque ele continua olhando para a promessa. Ele continua olhando para a promessa. O ponto de Gênesis é esse. Os dois sonhos norteiam a maneira como José reage. Ou seja, você e eu precisamos olhar para o que Deus diz, para o que a palavra de Deus diz, para o que Ele diz para nós, para a herança que nos é reservada, para a comunhão com Ele. Quando a gente alimenta a nossa vida com as coisas de Deus, Sim. isso fortalece a nossa fé nele e nos ajuda a vencer as tentações. Isso. É sempre ter o foco em Jesus, né? Eu acho que olhar para Ele o tempo todo. É sempre olhar para Ele o tempo todo. Bom, eu queria falar, antes de falar sobre Jesus Cristo, as tentações que ele passou pelo deserto, e aí é um assunto muito pertinente, e cabe um podcast inteiro só a gente sobre falar isso, né? Só sobre isso. Mas eu não podia deixar de falar sobre Jesus. Mas assim, eu quero, antes de falar sobre Jesus, as tentações de Cristo, eu queria falar sobre o espinho na carne de Paulo, que não deixa de ser algo que a gente pode avaliar como algum tipo de provação, algum tipo de tentação. Eu particularmente creio que sim. Eu sei que existem muitas teorias, muitas teses. Da visão dele, né? Alguns acham que o problema dele era uma visão, porque lá em Gálatas ele diz aos Gálatas assim, eu sei que se vocês pudessem arrancariam os próprios olhos para me dar, e em alguns momentos ele diz que escreve em letras muito grandes. Sim. Então tem gente que já elabora a ideia de que o apóstolo Paulo estaria tendo um problema sério de visão. Nós já chegamos ao absurdo recentemente de alguns até afirmarem que seria uma luta com a sexualidade. Sim, eu já ouvi essa teoria também. Sempre querem pensar em alguma coisa disso. E trazer para um interesse particular. Alguém quer trazer para um interesse particular e traz esse assunto à tona para defender uma bandeira. Uma bandeira. Mas o que Paulo está fazendo? Paulo está dizendo o seguinte, ele está defendendo o seu ministério diante da igreja que ele mesmo plantou. Sim. E ele chega a dizer no capítulo 12 que ele não gostaria de fazer o que ele fez, mas ele vai dizer, indiretamente, veja que Paulo tem muita dificuldade de dizer o que aconteceu. Ele diz muito indiretamente, eu conheço um homem, se no espírito, no corpo não, que foi até o terceiro céu, ouviu palavras inefáveis. Ele falando dele mesmo. Ele está falando dele, mas ele está falando indiretamente. Muito diferente de tem pessoas que têm uma experiência e já quer transformar isso num livro, né? Já se auto... Né? Exaltar. Mas por que Paulo não tem essa atitude de autoexaltação? Ele explica mais à frente. Ele diz aqui, olha, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás,
para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Pronto. A gente não sabe o que é, a princípio não. Ele diz que é um mensageiro do diabo, então Sim. são mensageiros de Satanás, ou um mensageiro de Satanás. Essa expressão foi-me dado é o que na exegese, na teologia bíblica, a gente chama de passivo divino. Quando você não tem um sujeito Sim. claramente definido, normalmente esse sujeito aqui é Deus. Foi-me dado. A pergunta é quem deu? Sim. Ele diz o mensageiro do diabo, então tem gente que entende que foi Satanás que deu. Mas não, porque ele está dizendo que é para não ensoberbecer que lhe foi dado. Então, provavelmente, o que está acontecendo é o seguinte: aqui é algo que o próprio Deus enviou, que Sim. o próprio Deus deu, e que o canal, o instrumento usado é um mensageiro de Satanás. Mas quem é isso? Ele vai um pouco além e diz assim: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Se ele pede ao Senhor, é porque foi o Senhor quem o enviou. Sim. Então ele pede ao Senhor e ele que diz... é possível afastar também, né? E que Deus poderia afastar. Poderia afastar. No entanto, o Senhor diz: não, a minha graça te basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que Deus está dizendo é que quanto mais ele entender que ele é uma pessoa fraca, que depende de Deus, mais ele se revestirá do próprio poder de Deus. E aí ele diz: bom, se Deus me diz que a graça dele é suficiente e que o poder dele se aperfeiçoa, então de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, aí ele vai falar para nós e, de certo modo, na minha opinião, descrever o que é esse espinho na carne, quando ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Então, eu creio que o contexto me diz o que ele está falando de espinho na carne. E essa expressão era usada na literatura rabínica para descrever algum tipo de perseguição que alguém sofria. Espiritual, né, que você está dizendo? Tanto espiritual quanto física. A ideia é de que esse espinho na carne de Paulo são as provações e as perseguições que ele incessantemente sofria, principalmente dos seus compatriotas. Sim. Ser difamado, ser perseguido, ser apedrejado. O que talvez não ser crível, né? Alguns, né? Imagina o grande pregador que Paulo é, bem sucedido em seu ministério, mas ele não consegue exercer esse ministério sem passar por dificuldades. Não há um momento de paz no ministério. Ele está sendo perseguido o tempo inteiro. Para onde ele vai? Ele é apedrejado numa cidade, ele é difamado na outra, ele é perseguido em outra. Ele planta uma igreja e a igreja dele, a mesma igreja que é a de Corinto, começa a falar mal dele. Sim. Ele entende que Deus permite que ele passe por isso, ou seja, por um ministério que é bem sucedido, no sentido de que ele realmente é um grande plantador de igrejas, mas é um ministério que está sempre envolto a tribulações. Lembre-se que o Senhor Jesus disse a Ananias, quando Saulo se converteu, quando Deus converteu Paulo: eu vou ensinar o quanto ele deve sofrer por minha causa. Sim. E ele entende que é exatamente isso. Deus permite que esse mensageiro de Satanás, que está por trás, então, dos insultos, das perseguições e das provações, tornem espinhosa a vida de Paulo e o ministério dele. Então, eu particularmente acho que o contexto do texto me explica que ele está falando, então, principalmente das perseguições e insultos que ele sofre por causa do evangelho. E, pastor, me permita assim, a gente pode aplicar também nesse contexto, né? E, assim, trazendo para uma realidade humana, natural, digamos... muitas das pessoas enfrentam limitações físicas, limitações profissionais, até profissionais, sim, né? Sim. E isso não nos lembra, né, mesmo nessas condições, a grandeza de Deus sobre as nossas vidas. Então, assim, se eu tenho um problema físico, se eu tenho talvez um problema de locomoção, ou nasci com um problema de visão crônica, mesmo assim, a gente precisa entender que é um propósito de Deus em nossa vida. Sejamos instrumentos de Deus para a honra e glória dele, da forma que nós seremos usados por ele, mesmo nas condições que nós estamos, digamos assim. Olha, porque é importante também falar isso, né, pastor? Porque tem muita gente que se pragueja: eu tenho um problema físico, eu não enxergo, não existe escuto. Um pregador, não lembro o nome dele, existe um pregador muito conhecido nas redes sociais e no mundo, um evangelista, que ele nasceu sem braços e sem perna. Sim. Acho que você já viu. Eu já vi na internet. E ele tem sido extremamente usado, poderosamente usado na pregação do evangelho. Sim. Há uma cantora que eu não vou ler, é Fanny J. Crosby, uma compositora de hinos
que nasceu cega. E que, apesar da sua cegueira, tornou-se muito poderosa em escrever hinos acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Né? Se não me engano, Saudai o nome de Jesus foi escrito por ela. E quando perguntavam, ela se orava para que Deus curasse ela, ela voltasse a enxergar, ela dizia, não, eu não oro por cura, porque a primeira pessoa que eu quero ver é o meu Senhor Jesus. O pastor, o nome do pregador é o Nick Vujicic. Ele nasceu na Austrália em 1982, ele é fundador da organização Vida Sem Membros. Ele é um pregador... E ele não tem membros, Ele pregou já em 60 países. Olha aí. É a vida dele, é a própria vida dele que serve como exemplo de pregação. Só um exemplo que o senhor citou. E isso é poderoso. Ele encontrou Jesus e imediatamente começou a evangelizar, a pregar. Sim. Então, estou dando um exemplo de uma pessoa cega, Fanny J. Crosby, sim, a cantora, né? e o Nick, que é um evangelista poderoso. Sim. Deus tem usado muito ele para levar pessoas a Cristo. E veja as limitações. Um não tem braços e pernas, a outra não enxergava. Né? Então, você tem homens e mulheres que, apesar de suas limitações, foram poderosamente usados por Deus. As nossas fraquezas são um campo fértil para o poder de Deus se manifestar. Alguém pode achar que, por exemplo, ele tem limitações financeiras, por exemplo. Ele não tem todos os recursos que poderia ter, então ele não pode servir tanto o Senhor. Mas é ali na sua fraqueza, na sua limitação financeira, Deus pode vir com graça e fazer com que ele faça coisas poderosas. Pregar o Evangelho. Eu lembro de uma história de uma adolescente que era uma adolescente humilde e ela usava tudo que ela possuía, os recursos dela, toda a dedicação dela para evangelizar outros adolescentes. Ela faleceu uns 14 anos. Eu vi também essa história, e veja muito bonita. Que extremamente poderosa foi a muito vida bonita dela e quantas pessoas Deus levou, né? Num acidente com alunos, ela faleceu. Ela faleceu no acidente. E aí, pastor, Satanás ele usa também dessas nossas fraquezas para deturpar a nossa mente, né? Sim. Às vezes uma limitação social ou uma limitação física. O Satanás ele acaba deturpando essa limitação, favorecendo com que a gente se prenda a essa limitação. E isso a gente tem que entender que Deus nos usa poderosamente com as nossas limitações, porque todos nós somos limitados. Sim. Nenhum de nós somos perfeitos, né? E Cristo nos mostrou isso com essa humildade, essa mansidão e essa retidão, né, que ele teve. Deus usou todo tipo de gente. Sim. Nas Escrituras. Você tem um homem poderoso, um príncipe como Moisés, sim, um homem absolutamente sábio como Salomão e um homem extremamente erudito como Paulo. No entanto, ele usou um Pedro, pescador, um Amós, boiadeiro. Era um boiadeiro. Ele mesmo diz, quem sou eu para fazer a obra? Eu sou um boiadeiro. Esdras, né? Que era o Esdras era um copeiro. Copeiro, né? Então, Deus nenhuma das nossas circunstâncias são limitações para o poder de Deus. Deus pode usar quem Ele quiser, como Ele quiser. Então, nós precisamos responder aos ataques de Satanás, que tentam nos impedir de pensar que podemos ser instrumentos na mão de Deus, lembrando que Deus é poderoso para fazer muito mais do que a gente pede ou pensa, com quem Ele quiser. A dinâmica é vencer Satanás pela palavra, que é o caso lá das tentações do nosso Senhor Jesus. Aí. Jesus, após ser batizado, né, pelo poder do Espírito Santo no Rio Jordão, lá com aquela emblemática cena, né, que eu imagino que Jesus ele quis mostrar para todos que ele precisava cumprir aquele ato de batismo pela própria mão de João Batista. Que era uma espécie também de unção. Isso, uma unção. Unção ministerial. E aí a Bíblia diz que logo depois disso, o próprio Espírito Santo o leva para o deserto, para ser tentado. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A preposição é muito importante no grego. Sim. O objetivo dele ir ao deserto, guiado pelo Espírito, era para ser tentado. Pronto. Foi para isso que ele foi ao deserto. Chegamos no ápice do nosso episódio hoje aqui. Jesus, um homem, ali ele estava como... plenamente humano. Ele abre mão, não das suas prerrogativas divinas, no sentido de deixar de ser Deus. Ele é Deus, plenamente Deus. Sim. Mas em seu ministério, ele é
ele age como um ser humano guiado pelo Espírito na dependência de Deus. Então, quem está ali no deserto é Deus homem, sim. No entanto, é o Deus que se fez homem, humilhando-se a essa posição na dependência da direção do Espírito, da provisão de Deus, do cuidado de Deus. Então, ele abre mão de usar suas prerrogativas divinas, ainda que possuindo. E se eu chorar, o senhor me perdoe, porque é muito, para mim, é muito belo demais isso, né? É maravilhoso. E Jesus, ele se fez homem e a resposta de Deus, de Deus Filho, Deus, Jesus Deus, às provações e tentações de Satanás, foi a própria palavra de Deus. Então, pastor, eu queria que o senhor comentasse e sobre essa linda, maravilhosa passagem de Jesus Cristo, amém, enfrentando Satanás. Bom, primeira coisa a entender é que Jesus... quando você lê Mateus, esse registro está em Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Mateus 4. Né? Mateus 4, acho que Lucas 4 e Marcos 1. Mas pegando Mateus, que é o evangelho... o primeiro dos evangelhos ali, não é o primeiro escrito, Marcos foi o primeiro escrito. Sim. Mas é interessante como Mateus organiza o seu texto. Esses primeiros capítulos são como se... ele se baseia no livro de Êxodo. Jesus é apresentado como o Filho de Deus. Ele é o novo Israel. Então, o que acontece? Assim como Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, sim, Jesus passa pelas águas no batismo. E o Espírito Santo é dado a Jesus como sua unção sacerdotal. Ele vai exercer seu ministério. Ele vai começar. Ele faz isso aos 30 anos porque, para ser sacerdote, tinha que ter 30 anos. O que acontece com Israel depois que Israel sai no Mar Vermelho? Ele vai para o deserto. E no Êxodo, Israel é tentado 3 vezes. E nas 3 vezes cai. Sim. As tentações de Jesus são 3. Então Jesus vem como o verdadeiro Israel. Sim. E é claro que ele também vem como um novo homem. É isso que Lucas vai fazer. Ele é o segundo Adão. Por meio dele a nova humanidade vai se originar. Sim. E como Adão caiu, Jesus vai para o deserto para ser tentado. Veja, Jesus está no deserto. Adão estava no jardim. Adão podia comer de tudo. Jesus não tinha nada para comer. É exatamente o inverso de tudo que Adão possuía. E, no entanto, Lucas mostra que, diferente de Adão, Jesus venceu as tentações do diabo e o derrotou. Em Mateus, diferente de Israel, que tinha a provisão de Deus, o cuidado de Deus, Deus mandando maná, Deus alimentando aquele povo, Jesus estava no deserto sem comida e venceu Satanás. Então, por que isso é importante? Porque esses dias da tentação estão lá para nos mostrar que Jesus venceu o diabo em nosso lugar. Sim. Que a vitória dele é a nossa vitória. Que ele já derrotou Satanás e nós não precisamos nos submeter ou deixar ser enganado ou ser derrotado. Pelo contrário, nós vamos ver várias vezes a Bíblia dizendo: resistir ao diabo e ele foge de você. Resistam na fé. Mas em fé em quê? Fé no Senhor que o venceu. Ele já está derrotado. Mas como Jesus derrota Satanás é que é importante. Sim. Quando ele diz para Jesus, se és filho de Deus, ele está pegando a afirmação do Pai, este é meu filho amado, e dizendo, não é uma pergunta do tipo, será que você é filho de Deus? Mas uma vez que você é o filho de Deus, você tem autoridade. Sim. Então transforme estas pedras em pães. É a mesma coisa que ele fez com Adão e Eva lá, né? Sim. Ele confundiu, né? Ele confunde. Que Satanás ele diz que será que vocês vão morrer mesmo? Será que... E nesse caso, já que você é um filho de Deus, use o poder que Deus te deu para satisfação pessoal. Para transformar essas pedras em pães. Para pedra em pães, para satisfação pessoal. Eu tenho um professor, o professor Mauro Meister, foi nosso professor Mauro Meister no Mackenzie, no mestrado. E o pastor Mauro é professor do Antigo Testamento e ele mostrou para nós uma foto que ele tirou no deserto lá da região da Galileia. E ele mostrou uma pedra e mostrou um pão que é feito naquela região. E eles são muito parecidos. Sim, sim. Tanto na cor quanto no formato. Então não é à toa que Satanás usou essa ideia. Transforma a pedra em pão porque era muito parecido. Sim. A ideia é usar o poder e a autoridade que Deus o deu, na unção do Espírito, mas não para servir o outro, não para cumprir a missão que Deus deu a ele, mas para a satisfação pessoal.
qual é a resposta que ele dá? E não é à toa que Jesus cita nas 3 tentações o livro de Deuteronômio. Sim. Por que isso? Porque ele está no lugar de Israel. Na lei, né? Ele está citando a lei ali. Não, e ele está no lugar de Israel. Ele tá vencendo onde Israel foi derrotado. Certo. Então ele está dizendo, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, o que vai alimentar e mantê-lo naquele deserto era continuar obedecendo à instrução do Pai. Era continuar seguindo o que Deus Pai tinha dito a ele. E não ser seduzido pela tentação de de usar os poderes para o seu próprio interesse. Aí Satanás, então, usa a palavra. Já que ele usou a palavra, Satanás vai e usa a palavra. Sim. Aí, então, sagazmente. Também, né? Aí a gente não sabe dizer se em forma de visão ou se literalmente ele o leva ao pináculo do templo. Há várias divergências sobre o assunto. O texto não nos diz. O texto apenas diz que ele o levou. Sim. Ele pode ter levado literalmente ele até o pináculo do templo. Não interessa. A ideia agora é de usar o poder de Deus para promoção pessoal. Então você vai se jogar daqui e do templo, ou seja, todo mundo vai ver você descendo. E os anjos vão lhe amparar. E os anjos lhe amparando. E isso já servirá de grande poder e força para o seu testemunho como Messias. Mas Jesus diz o quê? Usando novamente Deuteronômio. Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí vai a última tacada de Satanás, né? Porque que ele como homem, Jesus como homem, ele veio para ser rei. Isso. E agora ele oferece não apenas a nação de Judá, ele não oferece a nação de Israel, mas todos os reinos. E ele diz, são meus, e de fato, ele era o príncipe do mundo, as nações estavam sob seu controle, ele era o enganador das nações. Ele diz, se você me adorar, isso será seu. E então ele diz, arreda-te de Satanás. E aí, na verdade, submeter-se a Satanás para obter as riquezas do mundo, o que acontece, infelizmente, com muita gente. Demais. Se deixar levar pelas seduções do diabo, o engano do diabo para ser poderoso, para ser famoso, para ter poder, para ter dinheiro. E Jesus diz, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Como homem, em nosso lugar, ele derrota Satanás pela palavra. Ele se submete à voz de Deus. E ali ele começa a derrotar o diabo. Veja, ele veio para iniciar um conflito, para amarrar o valente, para destronar Satanás, para despojá-lo, humilhá-lo e para libertar os que estavam cativos a ele. Começa com a tentação, depois ele vai pelos exorcismos, e quando seus discípulos estão expulsando os demônios, eles voltam e dizem, Senhor, até os demônios nos submetem. Aí ele diz, eu via o diabo cair do céu, Satanás cair do céu, porque naquele manifestação do poder do Messias, Satanás está sendo destruído e destronado até que finalmente na cruz, que é o ápice do seu ministério, quando ele morre em nosso lugar, o diabo é despojado, destruído. Sim. Então, o que essas tentações nos ajudam? Primeiro, Jesus venceu o diabo em nosso lugar. Então, nós podemos, descansando em sua graça e poder, vencê-lo. Nós não precisamos deixar ser levados por ele. A derrota de Satanás já aconteceu. Já está consumada. Já está consumada. Segundo, precisamos aprender a usar a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz meditar na palavra, essa palavra meditar significa falar para si mesmo. Nós precisamos estar sempre lembrando a nós mesmos o que a palavra diz. Sim. É um meio de derrotar as ciladas, as insinuações do diabo. Mas Deus diz isso. Mas a palavra de Deus diz isso. Mas a orientação de Deus é essa. Eu não posso agir assim porque Deus me disse isso. Eu tenho que seguir o que Deus diz na palavra. Então, eu confio na vitória de Jesus e eu me sustento no ensino da palavra, naquilo que Deus diz. E é preciso também discernimento. Pedir a Deus discernimento do Espírito, para perceber quando nós estamos sendo tentados, quando é algo que vem do diabo e não de Deus. Tiago deixa claro que a primeira coisa é você entender que Deus não tenta ninguém a cair. Se aquelas situações, se uma situação especificamente vai te levar a pecar contra Deus, acredite, isso não vem de Deus. Sim. Você não precisa nem perguntar 2 vezes. Se você está sendo seduzido, por exemplo, para receber uma propina, para fazer algo que você sabe que não é correto no seu trabalho, saiba, não é de Deus. Sim. Não adianta achar que isso é provisão de Deus, Deus está vindo, você estava precisando daquele recurso, ver essa propina. Se é propina, se é corrupção, se é algo errado, acredite, não vem de Deus. Se você está tendo um conflito num casamento e aparece uma outra pessoa para
como para mostrar interesse por você, isso não é uma provisão de Deus para te livrar de um casamento destrutivo. Deus não faz nada certo de forma errada. Deus não te leva a pecar, esse é o ponto. Deus não te leva a pecar. É verdade. Se você está diante de uma situação em que uma conversa está sendo feita ali para destruir a reputação de uma outra pessoa, acredite, isso aí não é de Deus, não procede de Deus, então você fuja disso urgentemente. Então, assim, Aliás, uma coisa que eu aprendi muito importante com pastores mais maduros, eles sempre me disseram isso. Pessoas que falam mal dos outros são pessoas que não são de confiança. Eles diziam, quem fala mal de alguém para você, falará mal de você para alguém. Não são pessoas de confiança. Eu li uma aplicação que diz assim, que se João fala mal de José, você sabe mais de João do que de José. Vamos lá. Fazendo uma aplicação dessa passagem, eu acho que a grande perseverar na palavra de Deus. Acho que a gente precisa, o senhor falou que a gente precisa ter o domínio na palavra e descansar em Deus pela palavra. Né? Descansar na obra de Jesus. Veja, você não vence por você mesmo. Você venceu, você vence na vitória que Deus já te deu. Veja, Jesus derrotou o diabo. Sim. Ele já fez isso por nós, ele já venceu. Então descanse nisso, confie nele. Ele fez toda a obra. A graça é exatamente isso. O favor de Deus está sobre nós, o amor de Deus está sobre nós e o poder de Deus está sobre nós. Nós não precisamos viver vidas derrotadas no meio da provação e tentação. Mas quando isso acontecer, essa mesmo Salvador que derrotou Satanás morreu em nosso lugar. Sim. Você e eu vamos passar por momentos de erro, de pecado. Claro. E não é o fim. Olha, eu posso dizer por experiência própria, por já ter passado por fracassos pessoais muito, muito sérios. Sim. E eu achei mesmo que ali era o meu fim, que acabou. E Deus não deixou. Maravilhosamente. Né? Não, há recomeços, há perdão, há restauração. Deus é um Deus de recomeços. Isso é importante, pastor. Deus é um Deus que pega um Davi que cometeu um adultério e assassinou o marido da moça para ficar com ela e o perdoa e faz recomeçar. Deus é um Deus que pega um Pedro que nega Jesus 3 vezes e que o traz de volta ao ministério apostólico e que a única coisa que ele espera de Pedro é que Pedro o ame. Pedro, tu me amas? É só isso que ele faz. E cuidar dos deles, né? E veja que impressionante. Né? Jesus aparece aos 11 que, primeiro, o abandonaram e um deles o negou, o outro traiu. Quando ele aparece pela primeira vez para essas pessoas, lá no primeiro domingo da ressurreição, ele não diz bonito, hein? Puxa, que decepção. Vocês fizeram... Olha só o tipo de postura que vocês tiveram, coisa que nós faríamos. Sim, que absurdo. Mas ele diz assim, Pai seja com vocês. Vamos comer, pega aí o peixe. Vamos fazer... Sem lançar em rosto, porque Deus não é assim. Sim. Deus nos convence do pecado, Deus mostra o nosso erro para nos levar a arrependimento. Veja que quando ele chega para Adão, ele não diz, Adão, você é um traste imundo que fez. Não, ele diz, onde é que você estava? E como se ele não soubesse onde é que Adão estava. Onde você estava? Eu estava escondido. Por que você achava que estava nu? Quem te fez ver que você estava nu? Sim. Deus está tirando confissão para levar arrependimento, que é o que ele faz com a gente. Ele nos leva ao arrependimento, porque o interesse de Deus é nos perdoar, nos restaurar, nos levantar. O interesse do diabo é nos acusar, nos colocar no chão, nos destruir. E viver sob essa culpa te paralisa. Tem gente paralisada agora por culpa, porque continua lembrando de algum fracasso que cometeu lá atrás. E às vezes... Isso é muito importante, irmão. Às vezes nós mesmo como igreja tratamos as pessoas com base no fracasso que elas tiveram. Perfeito. E não na graça que Deus deu a elas. Sim. E nós colocamos essas pessoas e criamos uma subclasse na igreja. É a subclasse... Tem um livro maravilhoso do pastor Richard Phillips, um pastor presbiteriano, As Exposições do Evangelho de João. Ele diz que uma das ciladas, um dos enganos que Satanás traz para a igreja é convencer a igreja de que aquele que está do lado de fora pode experimentar graça e perdão, mas uma vez dentro da igreja, se essa pessoa fracassa, ele não vai ter a mesma graça e perdão e ele vai ser colocado como um cristão de segunda classe, que pode até viver a comunhão da igreja, mas que jamais poderia ser reconduzido a qualquer outro lugar anterior ao seu fracasso e queda. Em Deus não existe isso. Em Deus há restauração, perdão e graça. Pastor, esses dias eu falei lá na igreja, comentando sobre uma passagem bíblica, e eu falei exatamente isso, que na Bíblia
todos os homens da Bíblia, todos, menos Jesus Cristo, menos Cristo, todos erraram, todos cometeram erros, todos pecaram. A Bíblia não escondeu as maledicências de nenhum personagem bíblico. O senhor citou aí Davi, a gente pode citar Salomão, pode citar vários outros até personagens. José, Moisés, enfim, Abraão. Quer dizer, todos os primórdios, né, os grandes da fé, eles tiveram suas passagens e Deus os resgatou amorosamente, assim como fez com nós. Cada um de nós temos uma história e que Deus nos resgatou. Sim. Se nós abrirmos nossos corações aqui, nós somos piores do que muitos que são condenados na Bíblia. Sim. E por amor, Deus nos resgatou, nos deu um novo coração. Aleluia por isso. Glória a Deus. E assim, para que a gente possa ir para uma parte final da nossa conversa, eu queria que o Laílson colocasse aí uma parte do programa que é agora o E Se Fosse Ele, né? O E Se Fosse Ele, como vocês devem saber já, é uma parte onde a gente traz um momento de reflexão baseado no que Jesus faria, né? Eu vou trazer aqui um assunto e que emblematicamente Jesus sofreu muito por injustiça, né? Jesus foi condenado sem cometer nenhum pecado sequer. No dia do julgamento, condenado injustamente. Condenado por nós, né? Na verdade, ele assumiu o nosso dolo, o nosso pecado. E assim, mas trazendo para a nossa vida, pastor, a gente muitas das vezes é pego de surpresa por momentos de injustiça. Sim. Somos condenados, somos indicados, até somos tirados agora, né, que é do momento, nós somos excluídos, dando o dislike, né? O cara, como é que chama? Você é cancelado. Cancelados, e enfim, injustamente. Sim. Muitas das vezes você não sabe nem o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho passado muito recentemente por injustiças, né? E pela graça de Deus, eu sempre penso assim, eu sempre coloco a minha reflexão baseado no que Jesus sofreu. Sim. Será que houve um homem que sofreu mais injustiça do que Jesus? Mais injustiçado? Mais do que... Não. Mas eu peço para que Jesus, pelo Espírito Santo, me dê digamos assim, esse contentamento. A palavra é essa, sim. Contentamento em Jesus Cristo. O que Jesus falaria, pastor, hoje, quando ele vê essas pessoas que estão sendo mortas lá em Israel, as pessoas que estão sendo crianças que estão sendo trucidadas em nome de uma fé, né, contemporânea, e injustamente são colocadas em trincheiras de guerra e muitas das vezes ficam eternamente com essas mágoas, com essas dores, né, que a injustiça pode trazer. Eu estou lhe falando isso de uma forma provocativa, óbvio, mas eu queria chamar a atenção das pessoas que estão em casa, porque sofrem também injustiça. Muitas dessas pessoas sofrem injustiça. Eu queria que o senhor desse uma visão pastoral a esse assunto. Eu acho que a melhor resposta para isso é dada pelo apóstolo Pedro na primeira carta dele. No capítulo 2, ele diz assim: pois que glória há se pecando, capítulo 2, verso 20. Sim. E sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isso é agradável a Deus. E ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregou àquele que julga retamente. Então aqui está um ponto que o apóstolo Pedro prega Jesus como exemplo. Sim. Ele diz, olha, o ponto de Pedro é: não sofra aflições no mundo por causa de erros que você comete. Porque tem gente que começa a fazer coisas erradas e aí vem as consequências e acha que está sendo
injustiçados e perseguidos. Estão sendo perseguidos. Ele mesmo está provocando. Mas foi resultado de coisas erradas. Pedro diz, não sofra como malfeitor. Não sofra como alguém que se mete na coisa dos outros ou que faz coisa errada. Perfeito. Mas faça o bem. E se fazendo bem, fazendo aquilo que é certo, aquilo que Deus espera de você, se você é injuriado, se você é perseguido, então saiba que foi para isso que você foi chamado. Porque você foi chamado para seguir nos passos de Jesus, para ser um discípulo de Jesus. E o seu Senhor passou por isso. Ele foi difamado, ele foi maltratado, ele foi injuriado, ele foi perseguido. Mas veja, ele não fazia ameaças, ele não injuriava ninguém, ele não revidava ninguém. Então o que ele fazia? Ele diz, ele confiava em quem julga retamente. E aqui está o ponto. O apóstolo Pedro está dizendo que a atitude correta é suportar essas coisas, uma vez que você o faz para o Senhor, mas dependendo e confiando no Deus que vai julgar retamente. Sim. Ou o apóstolo Paulo diz algo parecido em Romanos 12. E eu acho maravilhoso quando ele chega aqui em Romanos 12 e diz assim, ele fala assim, o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência uns aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes nas tribulações, perseverem na oração e ajudem a suprir a necessidade dos santos, pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem ninguém o mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de você, tenha paz, viva em paz com todas as pessoas. Aí ele diz, meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, Sim. mas deem lugar à ira de Deus, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dê de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que ele está dizendo é que quando eu revido, quando alguém me faz o mal, eu faço o mal para ele, eu me deixei vencer pelo mal. Mas quando eu, no lugar de fazer o mal, quando injustiçado, eu pratico o bem. Quando alguém fala mal de você, você fala bem dessa pessoa, né? E você nunca fala mal dela, você evita falar mal dela. Quando alguém prejudica você, você não o prejudica. Você está sempre retribuindo o mal com o bem. Sim. Por quê? Primeiro porque você... Veja o que Paulo diz. Primeiro porque você entende que Deus que está olhando essa circunstância injusta é um Deus justo que se vinga, deixa a vingança com ele. Sim, sim. E é um dos atributos de Deus. Deus é justo. Deus é justo. E não tem onde falhar isso, né? Dependa dele. A gente teve um podcast, acompanha aí um podcast antes do nosso, vai ter, que é exatamente falando sobre esse tema, pastor, que é pagar o bem, o mal com o bem. Eu acho que é importante a gente... Porque Deus é assim. Nós vamos ser iguais ao Senhor. Ora, quando Jesus está sendo crucificado, e a primeira coisa que ele diz para Deus sobre aquelas pessoas que estão lá, crucificando e zombando dele, é Pai, perdoa-os. Jesus oferece perdão aos seus algozes. Esse é o tipo de Deus que adoramos. O Deus que nos perdoa, o Deus que perdoa quem faz o mal para ele. Os discípulos que o abandonaram, Jesus vai atrás deles. Sim. O discípulo que o negou, Jesus o restaura e demonstra seu amor por ele. Então ele quer que a gente seja igual, que a gente seja conciliador, perdoador e que os nossos inimigos olhem para nós e vejam alguém que sempre retribui com o bem. Sim. Esse é o ponto da palavra de Deus. A nossa conversa aqui, pastor, está em cima de um livro que foi lançado agora, o livro do pastor Clóvis Cabalau. É um livro que eu já falei aqui, 2 programas, eu vou repetir. É um livro que é um excelente presente para o seu namorado, a sua namorada, o seu pai, a sua mãe. Passou agora recentemente o Dia dos Pais, foi um excelente presente. Esse livro está ancorado exatamente nesses 2 versículos que a gente trabalhou hoje aqui, em Tiago 1, no versículo 2 e 3. Dai-nos
Dai-nos hoje a provação e a tentação de cada dia, sobre por que precisamos de adversidades para viver a fé cristã. Aqui, pastor, o pastor Clóvis, ele traz uma visão pastoral do dia a dia, como Sim. pastor, mas também com uma linguagem muito contemporânea e atual para as pessoas comuns, assim, que Sim, possam sim. estar lendo sem que haja uma teologia aplicada, específica, mas a teologia aplicada é a Bíblia. Aqui está a Bíblia Aham. comentada pelo pastor Clóvis. E aí tem muito aqui a questão da perseverança, né? Trazendo para uma pergunta aí, vamos dizer assim, conclusiva, como, pastor, que a gente pode se proteger, né? Quais as práticas espirituais que a gente pode, nos ajudam a permanecer firmes diante das provações e tentações? Ótimo. Eu preciso, antes de qualquer coisa, dizer que esse livro é muito bom, é maravilhoso o livro. Tem várias razões porque eu recomendo ele. A primeira delas é que, em termos de edição, está muito bonito. Sim. Uma capa bem feita. A capa é o desenho do pastor Clóvis. O pastor Clóvis desenhou, mas a edição está excelente. Então, hoje, a questão... É muito importante a estética, né? Sim. No material como esse. Então, é agradável, o tamanho também, de poder levar para onde quiser. Mas a linguagem, veja, ele usa uma linguagem pastoral, com uma exegese clara, com uma interpretação precisa, com uma linguagem muito, muito direta. O livro é um livro maravilhoso de se ler. Em pouco tempo você consegue ler e tem muita verdade que edifica o coração. Você se sente realmente conduzido a glorificar a Deus por Ele cuidar de você, por Ele usar as tribulações e as provações para fortalecimento. Eu realmente recomendo. É uma obra maravilhosa. Espero que ele escreva mais livros. Ele vai escrever, sim. Eu disse para o pastor... Tem muita aplicação maravilhosa aqui. É um livro que eu gostei de ler, estou relendo. Eu disse para o pastor, eu li esse livro, eu recebi o livro, ele me deu o livro em mãos. A gente foi tomar um café, ele deu esse livro para mim antes de lançar, e eu li nesse livro nessa noite. Cheguei em casa e li esse livro na noite, sentei e li o livro inteiro. A aparência que eu estava... A impressão que eu tive era que eu estava conversando com o pastor Clóvis. Exato, essa linguagem, linguagem pastoral, uma linguagem de alguém... Isso. Assim, nas palavras, demonstra um amor pelo Senhor, mas também um amor pelos ouvintes, pelos leitores, pelas ovelhas. Então tem um tom pastoral agradabilíssimo. Eu acho maravilhoso esse também material. tem aqui uma introdução, né, apresentação pelo pastor Lúcio, escreveu, né? Fez uma apresentação maravilhosa aí do texto. Pastor Lúcio Carlos. E esse é o ponto. O Dr. John Stott esteve no Brasil muitos anos atrás. Sim. Muitos anos, acho que na década de 80 ele esteve aqui. E alguns pastores, ele teve um encontro com pastores e perguntaram a ele qual era o segredo para o ministério que ele tinha. Era um ministério muito poderoso na pregação, mas também íntegro, porque o John Stott ele era um homem que nunca casou. Sim. Era um homem que não tinha esposas e ele possuía uma secretária que era responsável por digitar, né? Na verdade, num primeiro momento digitar, mas escrever tudo que ele colocar no papel tudo que ele escrevia. Ele escrevia à mão, ela ia lá e digitava para ele. E o Dr. John Stott nunca se ouviu falar de um escândalo na vida dele. Nenhum tipo de escândalo. Mesmo tendo essa companhia tão próxima. Né? Mesmo tendo e sendo um homem solteiro. Sim. Ele era o que o apóstolo, que a gente vê na Bíblia, era alguém que tinha, de fato, o dom de celibato. Então, integridade no que diz respeito a questões financeiras. Ele era um homem de um ministério ele tinha um ministério que ajudava pastores no mundo inteiro, ainda ajuda até hoje. Então, integridade, poder na pregação, vida piedosa. A pergunta que fizeram é: qual era o segredo? Sim. E a resposta dele foi exatamente a seguinte: eu leio a Bíblia todos os dias, tenho minha vida de oração, participo da comunhão da igreja com os meus irmãos. É basicamente isso. Ele resumiu na coisa mais simples possível. Não havia grandes segredos. Assim como não há grandes segredos também nisso. Como é que eu posso perseverar? Como é que eu posso continuar firme? Eu preciso ler a Bíblia, meditar nela. Sim. E não apenas isso, mas estar submetido a um ministério da palavra fiel.
Ou seja, está debaixo de um pastor, do ministério pastoral, de pastores que pregam a palavra com fidelidade, que são dedicados a ensinar a verdade, em que quando você vai ao culto, você de fato é edificado, você é ensinado, não é exposta à opinião pessoal do pastor. Ele não está submetido a um pastor que traz novidades, frases de efeito, questões políticas. Ele é apenas o pregador da palavra. O que você ouve é a palavra de Deus pela boca daquele homem. Você lê a Bíblia todos os dias, você tem uma vida de devoção, de leitura da palavra. Por quê? Porque Jesus orou, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O meio de crescer, Pedro diz em 1 Pedro capítulo 2, verso de 1 a 3, nós crescemos nos alimentando do genuíno leite espiritual. Sim. Como criança recém-nascida, a gente tem que desejar esse leite ardentemente. Então, deseje ardentemente, alimente-se da palavra, faz você crescer para a salvação, santifica você, preserva você, porque nós somos mantidos pela palavra. Vida de oração, ter tempo para buscar a presença de Deus, dobrar o joelho, falar com o Senhor, não orar apenas quando você passa por dificuldades ou quando precisa de alguma ajuda de Deus. Não, é ter comunhão, é gastar tempo, é pensar que aquele é um momento precioso, como diz o hino antigo, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Esse desejo de ter intimidade, de conhecê-lo, de experimentar mais dele na vida de oração. Comunhão com seus irmãos, você precisa andar junto com outros crentes. Hebreus capítulo 10 diz que nós não podemos deixar de nos congregar. Antes devemos estimular uns aos outros as boas obras. Tanto mais quando a gente vê que o dia está se aproximando. Então, viver em comunhão, sabe? Você tem um grupo pequeno da sua igreja, você tem uma célula, você tem o culto de domingo, os cultos semanais. Qualquer seja a forma como a sua igreja se reúne, você deve priorizar essas reuniões, estar participando, estar lá junto com eles, caminhar com os irmãos, ter vida de discipulado também, isso é importante. Caminhar com alguém mais maduro que te ajude, com quem você possa abrir o coração, compartilhar suas lutas, compartilhar seus problemas. Vale a pena ter alguém, um amigo cristão, um irmão em quem você possa confiar para abrir o seu coração. Eu me lembro de uma música, aqui não uma música cristã, mas uma música do Renato Russo, da Legião Urbana. Eu sempre gostei de rock. E ele diz, em uma das suas músicas, é uma frase que me marca, ele diz assim: quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Sim. Eu acho essa frase importante e verdadeira. Você precisa de um discipulador, ou de um irmão mais velho, ou de um pastor, ou de alguém que possa ser alguém para abrir o seu coração. Sim. Com quem você possa compartilhar suas fraquezas, suas lutas e pedir ajuda. Sim. E saber que você pode confiar nele, que ele não vai usar isso contra você, mas que ele vai tentar ajudar você, que ele vai ser seu irmão. Eu tive experiências negativas com irmãos, com colegas, com ministros, inclusive colegas pastores, que usavam as coisas contra você. Não é bom, não é saudável. Sim. Então, procure uma pessoa que possa te ajudar nesse sentido. Então, olha só, leitura da palavra, vida de oração, comunhão com os irmãos e ter alguém maduro com quem você possa caminhar. Jejum também, né, pastor? Jejum. Fortalecer o lado espiritual, Quando a gente fala da oração, acrescentamos jejum. O jejum precisa estar também ligado à oração. Pastor, Jejum e oração. Eu vejo assim, a maioria das pessoas, elas elas deixam muito de lado a questão espiritual, né? Elas vivem muito esse lado carnal da vida, que é mais visível, digamos assim. Sim. Mas existe um lado espiritual que nos é passado de uma forma subliminar, que aí está as tentações e as provações constantes, né? Eu acho que a pressa da vida moderna, essa atribulação de várias coisas ao mesmo tempo que a pessoa assume, o papel do pai, o papel da mãe, o papel da dona de casa, ele nos afasta dessas disciplinas espirituais. Eu acho que isso, esse chamamento que a gente está fazendo aqui hoje, é para que a gente possa passar pelas provações e tentações, mas com o objetivo de glorificar a Deus e permanecer nessa fé através dessas disciplinas espirituais. Eu acho que é importante falar isso na nossa caminhada. E tem que ser, assim, entender que isso é uma prioridade, então. Sim. Você deve organizar sua vida e sua agenda, porque a gente organiza a nossa vida para tudo. Se a gente sabe que tem que chegar mais cedo no trabalho, você acorda mais cedo para ir para o trabalho. Verdade. Você sabe que você tem um compromisso importante no tribunal, você se organiza para essa data. A gente não pode deixar que a vida com Deus seja uma coisa que vai acontecendo. Sim. Se der à noite ou se der de manhã. Não. Organize sua agenda.
Invista tempo. E você tem uma igreja, essa igreja vai te ajudar. Então você tem grupo pequeno, esse grupo pequeno vai lhe ajudar. Você tem uma escola bíblica dominical, Sim. vai ajudar. Procure homens e mulheres sábias para ajudar. Ligue para o seu amigo, né? Ligue para um... Mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Presbítero. Homens mais velhos ensinem os mais novos. Esse discipulado mútuo na igreja é muito importante. Bom, chegando no fim aqui do nosso programa, eu queria deixar hoje um abraço especial para um pastor que eu conheci recentemente, o pastor Rodrigo Arraes. Opa. Ele, por incrível que pareça, ele fez uma postagem no Instagram ontem e eu printei aqui para trazer para cá, exatamente sobre esse assunto que a gente está trazendo. Ele falou assim, ó: a dor nunca vem sem propósito. O sofrimento não é para ser desperdiçado, mas transformado em aprendizado. Amém. Cada aperto é um degrau que nos leva mais alto, nos amadurece e nos faz crescer. Se a vida te colocou diante da dor, não fuja, aprenda com ela. Legal esse que ele falou. Amém. Parabéns, pastor, Amém. que Deus abençoe o senhor. Estou aguardando o senhor aqui na bancada. Quando vier, me chama. Eu vou trazer, vou armar mais um dia para a gente conversar sobre esse assunto. Esse assunto é um assunto muito, muito pertinente. O pastor falou sobre as tentações aí, sobre a negação de Pedro, também foi uma provação que ele teve. Foi uma provação. Deus permitiu que ele passasse por isso. Isso, assim como outros também, o Tomé, que Jesus falou assim, pega aqui, ele duvidou, né? Tem um pastor chamado Chad Bird, que eu sigo, Chad Bird, ele diz o seguinte, ele fala assim, citando o Salmo 19, ele diz assim, Salmo 119, 71, foi-me bom ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. E aí ele diz, provas que nunca desejamos, mas que surgem em nosso caminho, nos despertam do sono para buscar o Deus que nunca saiu do nosso lado, mas que tantas vezes e tão tolamente esquecemos que está lá. Olha só. Eu acho isso lindo. De fato, Deus está sempre lá, mas muitas vezes nós esquecemos. A gente esquece, né? E Deus quer nos despertar desse sono, permite a gente passar por certas provações. Bom, antes das considerações finais do pastor Cláudio Márcio, eu queria só relembrar, o livro do pastor Clóvis Cabalau tem na livraria Ruache. O nosso diretor, o Lailson, vai botar aqui o contato de WhatsApp lá da Ruache. E é um presente, vale, é uma leitura muito dinâmica, muito legal. Compre vários. Vale a pena. Vários, dê de presente. Dê de presente para sua esposa. Leve para sua cela. Isso, use perfeito. como material de estudo no seu grupo pequeno. Eu falei isso pro pastor Clóvis. Se ele me permitir, nós vamos usar no nosso pequeno grupo lá das terças-feiras. Que bem. Nós vamos usar esse livro aqui para a gente ter um norte. Eu estou extraindo várias aplicações aqui para usar em sermões que eu estou fazendo. Pastor, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e eu vou pedir para o senhor fazer a oração final também, Ok. Por favor. Meu querido amigo, irmão, é uma bênção estar aqui. Obrigado por essa tarde. Aluno, né? Sou seu aluno. Sábado nós estamos lá, se Deus quiser. Sábado estamos lá. Eu agradeço muito pelo privilégio, pela honra. Você me honra muito. É mais do que eu mereço, com certeza. E poder estar aqui também nesse dia, vou ser muito sério com você, compartilhei isso com meu filho. Hoje é um dia que eu não estava bem. É um dia que eu estava para baixo, abatido. Sem vontade até de sair de casa. Sim. Mas você me motivou. Amém. A sair. E essa conversa agora aqui veio trazendo mais ânimo ao coração, reavivando, reanimando. Glória a Deus. É tão bom poder conversar com irmãos e com amigos assim, onde a sua alma, quando está abatida, Deus usa isso para reanimá-la. Sim. Então eu te agradeço por esse momento, por se deixar usar para reanimar o meu coração, para me levantar desse momento. Porque a gente, às vezes, tem momentos assim, você sabe. Glória a Deus. As lutas que a gente passa e tem passado nesse ano não tem sido fáceis. As provações, né? Que são as provações. E eu quero abrir um parênteses aqui, eu tinha comentado aqui antes do programa, eu quero dizer o seguinte, eu vejo que o pastor Cléo Márcio, ele eu sempre falo isso para ele, é um passarinho, que ele não pode parar de cantar. Ele é um passarinho que Deus o abençoou com a vida dele, com o dom, né, da pregação. Amém. Um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem temente a Deus. Ele tem hoje, não só temente a Deus, mas ele tem um coração ensinável. Ele é uma pessoa que foi transformado pelo Espírito Santo. Amém. Só ele pode contar a vida dele, mas as últimas vezes que eu
que eu encontrei com o pastor Cleomárcio lá na sala de aula e algumas pregações que eu tive a oportunidade de ver. É um homem transformado pelo Espírito. Amém, Eu queria dizer que o Senhor faz muito bem para os nossos corações. Oh, o senhor é um passarinho que quando canta, o seu canto vem aqui direto, através do Espírito Santo, vem aqui no nosso coração. Continue cantando, pastor, por favor. É uma honra mais do que eu mereço. Eu agradeço pelo carinho, pelo privilégio. E por você poder ser usado muito na minha vida como tem sido. Você também tem passado por tribulações. Sim. E estamos aqui firmes. E Deus tem te firmado e te abençoado e abençoado a tua casa. Para a glória de Deus. E eu sei que mais e mais virá. Amém. Mas o melhor de tudo, para você que está nos ouvindo, se você está passando por um momento difícil, acredite, primeiro, não é o fim. Não quer dizer que as coisas acabaram. Não é... A gente sempre tem... Eu vi uma psicóloga dizer que Deus colocou em nosso coração aquela centelha da fênix. Sim. Ela, inclusive, diz que a fênix é um arquétipo de muito do que está aqui dentro. Quando você acha que acabou e que morreu, Deus te levanta de novo e faz você voltar dos mortos. Há uma ressurreição para ser experimentada. Então, se você passa por tribulações, acredite, Deus tem planos para isso. Peça para Ele lhe ajudar a olhar os propósitos, para perseverar e se alegrar nele, mas também para você olhar para além dessa nuvem escura e entender que existe um final para isso. E que você vai se levantar, e que Deus vai te levantar. Que Deus vai fazer. As histórias das tribulações na Bíblia sempre possuem um fim. E um fim que glorifica a Deus e que traz bênção para as pessoas. É um José que vira o Senhor do Egito. São os discípulos naquela tempestade que não conseguiam nem sair de um lado para o outro, mas Jesus vai até eles caminhando e os livra da tempestade. Sim. É o Senhor Jesus no meio do barco, com a tempestade caindo sobre eles, acalmando a tempestade. Há esperança para a sua tribulação, há propósito para ela, não é o fim. Confie no Senhor, descanse nele. Amém. E acredite, Jesus já venceu por você. Se você descansar nele, esperar nele, então ele vai te abençoar com certeza. Amém. Há propósito para tudo que acontece conosco, mesmo Amém. que a gente não entenda. Obrigado. Obrigado, pastor. Você pode orar para a gente terminar, por favor? Pai Santo, obrigado por essa tarde tão preciosa. Obrigado por esse momento precioso. E aqueles que estão ouvindo, seja de manhã, de tarde ou de noite, que o Senhor os abençoe graciosamente com a Tua palavra. Que o ânimo, a alegria, a força, o poder do Teu Espírito, a bênção do Senhor seja sobre cada um. Obrigado pela vida do Márcio, por aqueles que colaboram com ele, para que esse projeto maravilhoso, Pai, continue. Que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor faça perseverar, que outras vidas sejam alcançadas e esse podcast abençoado, Pai. Amém, Senhor. Continue a abençoar tantas vidas. Obrigado pela provisão do Senhor. O Senhor é amoroso, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos sustenta, o Senhor não nos abandona e nós viveremos para sempre com o Senhor. Obrigado porque o Senhor é gracioso, amoroso assim. Toda a glória a Ti em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Bom, gente, a gente teve hoje aqui uma radiografia do que Deus nos proporciona, né? Através das provações e as tentações. Elas fazem parte da nossa caminhada cristã. Não estamos sozinhos. O Senhor nos dá a sua palavra e o Espírito Santo, a comunhão e a igreja com os irmãos para permanecermos firmes. A provação gera perseverança e a perseverança gera a maturidade espiritual. Que nós, assim como o Tiago nos orienta a encarar cada desafio não como derrota, mas como uma oportunidade de crescer na fé, podemos enxergar a dependência no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ele sim, Ele nos sustenta nas provações e nas tentações. Amém. Que Deus abençoe a todos, lembrando que Jesus Cristo te ama, meu irmão, e nós também amamos você. Até o próximo programa, fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.